Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? E aí? Vê, depois dessa semana aí de revisão, né, a gente vai retornar aqui às nossas atividades normais, digamos assim, continuar nosso conteúdo aí, tá bom? Nossas fichinhas e os nossos tira-dúvidas semanais, beleza? Galera, é o seguinte, ó, nessa aula de hoje, o que é que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre estequiometria. Na verdade, essa nova ficha, ela vai abordar essa partezinha de estequiometria ou cálculos estequiométricos, certo? Antes de mais nada, historicamente, eu sei que isso aí é o calo de muita gente tem dificuldade com estequiometria, certo? E é por isso que eu resolvi, desde o ano passado eu venho fazendo isso, eu dividindo essa parte de estequiometria em três. Então a gente vai ter estequiometria um, estequiometria 2, estequiometria 3. E a gente vai ver bem devagarzinho, tá, galera? Bem detalhado, passo a passo, pensando junto como a gente realiza esses cálculos estequiométricos. Dica: se você entender bem essa parte de estequiometria um, tá certo? A um, só um, perfeito, já está maravilhoso. O resto é só mais detalhe que a gente vai acrescentar. Eu diria que a parte principal, tá certo? Desses cálculos a gente vai ver hoje nessa estequiometria 1, beleza? Então vamos lá comigo, tá, galera? Não se estressa que vai dar tudo certo. Primeiro de tudo, o que é estequiometria ou cálculo estequiométrico? A gente sabe, galera, que uma reação ela se dá como reagente virando produto. Reagente reage e se transforma em produto. Uma certa quantidade de reagentes reage entre si para se transformar em uma certa quantidade de quê? De produtos, tá, galera? E aí, o que é que a estequiometria faz? Ela, na verdade, calcula essas quantidades de substâncias envolvidas em uma reação. Em outras palavras, ela calcula quanto de reagente vai reagir e quanto de produto vai ser formado. Então, esse cálculo de quantidade se encaixa exatamente nessa estequiometria. Então, o que é que a gente vai fazer a partir de agora? Calcular quantidade de reagente e quantidade de produto. Quantidade de reagente, quantidade de produto. Só que para calcular essas quantidades, galera, a gente tem que seguir um certo passo a passo, tá bom? Para realizar esses cálculos. Como é que seria esse passo a passo teórico, digamos assim, que der para a gente seguir? Eu vou colocar aqui para você do passo a passo, mas na verdade a gente vai praticar bastante e aplicar esse passo a passo até a gente entender bem como deve se proceder. Mas vamos lá. O que a gente tem aqui? Ah, pronto. Primeira coisa, todo cálculo estequiométrico, cálculo de substâncias envolvidas em uma reação, tem que ter uma reação química, uma equação química. Então, a primeira parte é você identificar qual é a equação química. Uma coisa que eu vou falar para vocês, nessas questões que a gente vem fazendo aí de Enem, tá certo? De vestibulares de particulares, quase sempre, 99% dos casos, a equação já é dada para você, de bandeja, assim, tome. E aí você só vai ter que usar, certo? Então, meio que esse passo aí, a própria questão já dá pra gente, e a gente não tem o trabalho de decorar, de deduzir as equações, tá bom? Então, uma vez que você tem a equação química, o que é que a gente faz? Primeira coisa, galera, que você tem que fazer, nunca esquecer, é de balancear a equação, tá, galera? Ó, balancear a equação. O que é balancear a equação? É ajustar a quantidade de reagentes e produtos através de coeficientes de maneira que obedeça a lei da conservação das massas. A soma total de átomos nos reagentes tem que ser igual à soma total de átomos nos produtos. E aí você faz isso ajustando o que a gente chama de coeficientes estequiométricos. Se tá meio nebuloso, daqui a pouco você vai entender melhor. Depois que você balancear a equação, você tem que olhar para o problema e identificar os dados que são fornecidos e o que é que a questão está pedindo. Galera, num cálculo estequiométrico é sempre assim. A questão te dá uma informação inicial de partida e te pede outra. Em outras palavras, ela te dá a quantidade de uma substância e pede a quantidade de outra. É sempre assim, tá, galera? Sempre ele dá um e pede outro. Então, tu tem que identificar exatamente o que é que está sendo dado e o que é que está sendo pedido na questão. Uma vez que você identificou o que é que está sendo dado, o que é que está sendo pedido, é só você fazer agora regrinhas de três, tá certo? Relações diretas,
usando aí, se precisar, essas respectivas transformações aí que a gente aprendeu lá em cálculos químicos. De quê? De que 1 mol de qualquer coisa corresponde a 6 vezes 10 a 23 unidades daquela coisa. 1 mol de qualquer coisa pesa o que a gente chama de massa molar da substância. E agora eu vou acrescentar aqui o novo, que é quando eu falo de gases. 1 mol, galera, se liga, 1 mol de qualquer gás medido nas CNTPs, que são as condições normais de temperatura e pressão, eles vão ter, esse mol de gás vai ter um volume molar de 22,4 litros. Então essa informaçãozinha é nova que está aparecendo para a gente, mas você vai usar do mesmo jeito que a gente usava massa molar. Então, 1 mol de qualquer coisa pesa a massa molar daquela coisa. Agora, se eu estiver falando de 1 mol de gás, esse 1 mol de gás vai ter um volume fixo de quanto? 22,7. Lembrando que aqui, galera, praticamente a gente sempre vai usar essa relação daqui, ó. Mol com massa molar, mol com massa molar, mol com massa molar. Quase sempre vai ser essa daí. Tá certo? Então, escreva a equação, balanceio, identifico e faço os cálculos, tá, galera? E aí, a partir de agora, tanto nessa aula como na próxima, a gente vai fazer vários exemplos aqui para a gente ir pensando junto, para a gente ir raciocinando junto e você ir entendendo como é que você deve proceder, como é que é a lógica dos cálculos estequiométricos, certo? Então, hoje eu separei 5 questõezinhas aí para a gente fazer, tá certo? Cada uma vai abordar uma ideia diferente. E aí eu quero que você preste bastante atenção na lógica que a gente está usando, na forma como a gente vai proceder. Se você seguir esses passos bonitinhos que eu estou dizendo para você, galera, é impossível você errar uma questão dessa, certo? Você vai acertar com certeza absoluta, tá bom? Não vá pulando passos, etapas, não. Vá fazendo bem calmamente que você vai desenrolar bem. Então vamos lá. Primeiro exemplo é assim, ó, quantos mols de ácido clorídrico são necessários para produzir 2,5 mols de cloreto de sódio? Então perceba que ele está perguntando a quantidade em mols de uma substância necessárias para produzir uma quantidade em mols de outra. Então, tá vendo que eu disse? Ele deu uma quantidade e está pedindo outra. Qual é a primeira etapa? A gente tem que escrever a equação. Então a equação é dada para você. E aí a gente tem que fazer o seguinte, tem que balancear essa equação. O que é balancear? Conte a quantidade de todos os átomos que tem do lado esquerdo, do lado dos reagentes. Por exemplo, tem um hidrogênio, tem 2 hidrogênios. Do lado direito tem quantos hidrogênios? 2 também. Aqui do lado esquerdo tem um sódio. Do lado direito também tem um sódio. Tem um cloro aqui. Do lado direito também tem um cloro. E tem um oxigênio, do lado direito também tem um oxigênio. Então, essa equaçãozinha já está toda ajustada. Se ela está toda ajustada, quer dizer que os coeficientes estequiométricos, que são esses números que vêm na frente das substâncias, são exatamente quanto? 1, 1, 1 e 1. Certo, galera? E aí é que vem a parte mais importante, tá, galera, desses cálculos estequiométricos. Toda vez que você tem uma reação química, essa reação química, ela está dizendo uma coisa muito legal para você. Ela está dizendo, está lhe informando algo muito interessante que você precisa extrair dela para poder fazer os cálculos estequiométricos. Toda vez que você pegar uma equação química balanceada, ajustadazinha, bem bonitinha, esses coeficientes aí, no caso todos são um dessa questão, eles vão indicar uma coisa, eles vão indicar que 1 mol de HCl reage com 1 mol de NaOH para formar 1 mol de NaCl e formar também 1 mol de H2O. Então, esses coeficientes indicam qual é a proporção em mols que essas substâncias reagem e são formadas entre si. Então, velho, quando você pegar essa equação aí bonitinha, com os coeficientes já estabelecidos, o que é que você vai fazer? Você vai ler assim, que 1 mol, nesse caso, tá, galera? 1 mol de HCl reage com 1 mol de NaOH para formar 1 mol de HCl e formar também 1 mol de água. Beleza? Então, se você conseguir extrair essa informação daqui, galera, da equação,
acabou os cálculos estequiométricos. Você já vai fazer direto, tá, galera? A parte mais difícil é extrair isso, é entender isso. Uma vez que você entende, o que é que a gente faz agora? Vamos ver o que é que ele está dando, o que é que ele está pedindo. Vê só, ele está perguntando quantos mols de HCl vão formar 2,5 mols de NaCl. Opa, peraí. Então, ele está pedindo para a gente relacionar só quem? O HCl com o NaCl. Qual é a relação que existe entre os dois? Que 1 mol de HCl, ao reagir, vai formar 1 mol de NaCl. Então, você pega só essa parte que lhe interessa e escreve ela separado. 1 mol de HCl reage com 1 mol de NaCl. Galera, se você escrever essa linha daqui, o resto é só detalhe, é só besteira, tá, galera? Essa é a parte mais importante. Por quê? Porque agora é só a gente fazer relações de quê? De regra de 3, galera. Proporcionalidade. Ó, pensa comigo. Eu sei que não precisava, mas se 1 mol de HCl reage e forma 1 mol de NaCl, ou se você quiser, você pode dizer assim, se 1 mol de HCl está para 1 mol de NaCl, quantos mols de HCl vão formar 2,5 mols de NaCl? Regrinha de 3 simples, básicas. Eu sei que você já está vendo o resultado, mas eu vou fazer lá, né? Meio pelos extremos, né? Cruz credo, não sei como é que você fala. 1 vezes x é igual a 1 vezes 2,5. Ou seja, esse x quanto é? 2,5, ou seja, eu preciso de 2,5 mols de de HCl para formar 2,5 de NaCl. Galera, isso é muito lógico, porque cada um de HCl forma um de NaCl. Então, a quantidade desse que reage em mol é igual à quantidade desse que é formada em mol, tá, galera? Então, se 1 mol forma 1 mol, 2,5 vai formar 2,5, com certeza. Tá certo, galera? Preste atenção. Essa relação aí dos coeficientes estequiométricos, ela é uma relação em mol, tá, galera? Em mol. Não é uma relação em massa, não é uma relação em volume, não é uma relação em área, ela só é uma relação em mol. Então você só pode pegar esses coeficientes e fazer uma relação molar, certo? Não coloque massa aí que vai dar errado. Mas se aparecer massa, a gente vai ver daqui a pouco, mas é uma relação molar, tá certo? Vamos fazer outra então? Vamos lá. Vê essa. Calcular o número de mols de óxido cuproso obtido a partir de 2,5 mol de cobre metálico. Tá aí a equação. Beleza? Tá aí a equação. Se você olhar direitinho, galera, essa equação ainda não está balanceada, tá bom? Ó, tem cobre, tem um cobre de um lado e 2 cobre do outro, daí a gente já mata. E como é que a gente vai balancear? A técnica mais eficiente assim, galera, e mais rápida, tá bom? A gente chama assim de método das tentativas. Na verdade, a gente vai chutar, atribuir valores até acertar o balanceamento. Quando as equações são mais menorzinhas, pequenas, é mais fácil de você fazer isso, você consegue perceber rápido. Você parte de um e vai completando o resto. Por exemplo, vou começar do oxigênio. Se eu pegar aqui e disser que desse lado tem 2 oxigênios, do outro lado também tem que ter 2. Então, na frente do CO2O, eu tenho que botar um 2, tá certo? Porque, ó, 2 vezes 1 me dá os 2 que eu queria. Beleza? Então, quando eu coloco 2 na frente do óxido de cobre, agora eu vou ter quantos cobres desse lado? Eu vou ter 4. Então, do outro lado também tem que ter o quê? 4. Aí eu jogo aquele 4 na frente do outro cobre. Pronto, acabou. É simples, galera. Não é difícil, não. Então, o balanceamento é algo bem tranquilo para reações que são mais simples. Dica para vocês. Não dica, mas constatação. As provas do Enem, tá certo? As questões já dão as equações lá bonitinhas. E digo mais, ainda dão balanceadas. Certo? Então, meio que a gente não vai ter esse trabalho de escrever uma equação e balancear ela. Sempre vem já lá linda para você. O único trabalho que você tem é de utilizar aquela equação de maneira correta. Então, peguei aí minha equação balanceada. Primeira, o que é que eu faço? Lembra, os coeficientes estequiométricos, eles me indicam uma certa razão, uma certa proporção com que as substâncias reagem.
Essa proporção é sempre uma proporção em mol. Em mol. Que proporção é essa? Que 4 mols de cobre reagem com 1 mol de O2 para formar 2 mols do óxido de cobre. Tá? Tem um 2 aqui, tá, galera? Beleza? Então, 4 mols reagem com 1 para formar 2. De onde é que vem isso? Vem desses coeficientes estequiométricos. Então, peguei minha relaçãozinha daí, galera, que ela vem do balanceamento. Vou identificar o que é que ele está. Tem mais um 2 aqui. O que é que ele está dando e o que é que ele está pedindo. Tá certo, galera? Eita, veio aqui todo torto aqui, né, pessoal? Desculpa. Aqui é um 2,5. Certo? O que é que ele está dando? O que é que ele está pedindo? Ele está perguntando quantos mols do óxido de cobre vão ser formados a partir de 2,5 mols do meu cobre. Então, ele está querendo que você relacione quem? O cobre com o óxido de cobre. Então, eu só vou olhar para a relação do cobre com a do óxido de cobre. Tá, galera? Como é que eu vou fazer isso? É só eu escrever aquela relaçãozinha dessas duas substâncias aí que estão me interessando. Que 4 mols de cobre reagem e formam 2 mols do óxido de cobre. Então, 4 mols de cobre está para 2 mols do óxido de cobre. E aí, se eu tenho essa relação, é só eu colocar agora a minha segunda linha com a pergunta. Se 4 reage e forma 2, 2,5 vai reagir e formar X. E é exatamente esse X que eu estou querendo. Como é que eu faço aqui para resolver? Multiplico cruzado, cruz credo, tá certo? Invertido, não sei como é que você fala. E aí vai ficar assim, ó. 4 vezes x é igual a 2 vezes 2,5. Passei o 4 dividindo. Desculpa, 4x vai ser igual a 5. Quando eu dividir 5 por 4, isso vai me dar 1,25 mols do meu óxido de cobre. Tá, galera? Então tá aí mais um exemplozinho de como a gente deve proceder. Perceba que é sempre a mesma coisa. Reação, balanceei. Do balanceamento, eu tiro uma relação molar. Relação molar. Dessa relação, eu vou utilizar essa linha para calcular aquilo que eu quero fazer numa regrinha de 3. Tá certo, galera? Mais uma vez, frisando, é sempre uma relação em mol, tá certo? Em mol. O grande erro da maioria dos alunos é colocar essa relação de qualquer outra forma que não é mol, em massa, por exemplo. Dizer que 4 gramas de cobre reage com 4 gramas com 1 grama de oxigênio. Está errado. É mol. 4 mols para 1 mol para formar 2 mols. Tá certo? Vamos lá. Professor, e quando eu envolver massa, como é que eu faço? Sabe? Até agora a gente só trabalhou com o número de mols, né? Mas massa, tá certo? É uma quantidade que é uma grandeza, na verdade, que aparece bastante. E aí eu vou ensinar para vocês agora como é que você deve proceder com massa. Tá, galera? Vê só. Vê essa questão 3. O alumínio reage com oxigênio de acordo com a equação química abaixo. Faltou um não aqui. Não balanceada. Tá certo? Então, você consegue perceber que ela não está balanceada. Por quê? Porque tem um de alumínio e dois do outro lado. Qual a massa de óxido de cobre produzida pela reação de 9 mols de alumínio com excesso de oxigênio? Esse termo aqui, galera, que está aparecendo, com excesso de oxigênio, isso quer dizer o seguinte. Quer dizer que o alumínio, esses 9 mols, vai reagir com a quantidade suficiente de oxigênio de maneira com que esses 9 mols vão ser consumidos, tá certo? Completamente. Em outras palavras, quando aparecer uma questão assim, alumínio com excesso de oxigênio, quer dizer que eu tenho uma quantidade muito grande de oxigênio e ele não vai me interessar na questão. Só tenho que prestar atenção no meu alumínio e no meu óxido, tá bom? Aí, pessoal, tá aí minha equação, bora balancear. Galera, balanceando tentativa, ó, chutando, vai. Se eu botar um 3 aqui, eu vou ter 6 oxigênios. Do outro lado, eu também tenho que ter 6. Então eu boto um 2 para completar, certo? 2 vezes 3 também dá 6. Só que agora eu tenho 4 alumínios do lado direito. 2 vezes 2 dá 4. Então eu tenho que ter 4 aqui também. Beleza? E aí, de novo, toda vez que eu tenho uma reação química balanceada, eu vou ter a minha proporção em mols. Então, 4 mols de alumínio
reage com 3 mols de O2 para formar 2 mols de Al2O3 do meu óxido, tá, galera? Depois que eu peguei essa relação, o que é que eu vou fazer? Ele está perguntando qual é a massa do óxido que vai ser formado a partir do número de mols de alumínio igual a 9. Então perceba agora que ele está relacionando massa com número de mols. Mas ele está relacionando quem com quem? O alumínio com o óxido de quê? De alumínio. Então bora lá, galera. É sempre em mols, vai. 4 mols de alumínio reagem e formam 2 mols, tá certo? De Al2O3. Só que, pessoal, na questão, ele está me perguntando não qual é o número de mols do meu Al2O3, mas qual é a massa, certo? E aí, o que é que acontece? Essa relação sempre vai vir em número de mols. Como a questão está perguntando a massa e dando o número de mols do alumínio, o que é que eu tenho que fazer com essa linha? Eu vou ter que reescrever ela de uma maneira diferente. De que maneira é essa? Uma maneira que apareça aí a massa desse Al2O3. Professor, como é que eu faço isso? Você já sabe fazer. Porque lembra que 1 mol de uma substância corresponde a uma certa massa dela? Para poder fazer essa transformação, eu vou precisar do auxílio de uma certa grandeza, que é exatamente o que? A massa molar de quem? Do meu Al2O3. Certo, galera? Então, eu vou precisar da massa molar do Al2O3. Lá na questão foi fornecido massa do alumínio 27, massa do oxigênio 16. Quando eu somei, deu quanto? 102 gramas. Então, em vez de escrever 2 mols de alumínio, Al2O3, eu vou escrever a massa correspondente a 2 mols, que é o quanto, galera? 2 vezes 102. O que foi que eu fiz aí, galera? Eu costumo dizer o seguinte: nessa passagem aí, eu troquei ser por meia dúzia. Como assim troquei ser por meia dúzia? Eu peguei uma quantidade e escrevi a mesma quantidade, só que de maneira diferente. Eu escrevi uma quantidade de óxido de alumínio em mol, e embaixo eu escrevi a mesma quantidade, só que em massa. Como eu não mudei a quantidade, a minha relação é exatamente a mesma, galera. Não está errada. A diferença é que está escrita de uma forma diferente. Por que eu fiz isso? Porque para mim é mais conveniente estar assim, de mol para massa, devido à forma como os dados foram fornecidos na questão. Então eu posso dizer agora, sem nenhum problema, que 4 mols de alumínio reagem e formam 2 vezes 102 gramas do óxido. Por que eu estou dizendo isso? Porque a questão está perguntando o seguinte: se eu botar para reagir 9 mols de alumínio, qual é a massa que vai ser formada? Então aí esse X já é a minha resposta. E aí eu vou resolver, ó, meio pelos extremos vai ficar como? 4 vezes X é igual a 9 vezes 2 vezes 102. Ou seja, 9 vezes 102 dividido por 4, tá certo? Quando eu fizer essa conta, o resultado vai dar 459 gramas de óxido de alumínio. Tá, galera? Então, quando tem massa, a grande sacada qual é? É trocar o número de mols lá da minha relação inicial por uma quantidade em massa correspondente, usando exatamente a massa molar das substâncias. Então é sempre assim. A relação lá inicial do coeficiente estequiométrico é em mol. Se eu precisar, eu troco a quantidade em mol para uma quantidade em massa. Cuidado, eu não preciso trocar os dois valores, não. Eu só troco o valor do que eu quero trocar. Por exemplo, eu percebi que a quantidade de alumínio na questão eu tenho em mol. E a quantidade lá do óxido de alumínio, ele quer em massa. Então, a quantidade de alumínio eu deixei em número de mols, do mesmo jeito. E a quantidade de quê? De óxido de alumínio, eu mudei para massa. Então, eu ajustei a relação da forma que eu queria, da forma que era mais conveniente para mim. Então, é sempre essa daí, essa tática que a gente vai usar. Certo? Vamos fazer mais uma nesse estilo para a gente fixar. Vamos lá, então. Vamos para meu quarto exemplo. Quantos mols de ácido clorídrico são necessários para reagir com 23,4 gramas de hidróxido de magnésio? Então tá aí a minha equação. Perceba agora, mesmo esquema, tá, galera? Ele perguntou uma quantidade de ácido e deu outra.
E mais, ele perguntou de uma quantidade em mols e deu uma quantidade em quê? Em massa. Mas vamos lá, então, vamos fazer do mesmo jeito. Primeira coisa, galera, vamos balancear a minha equação. Quando eu tiver uma reação assim, galera, ácido-base, talvez essa seja uma das únicas reações que ele vai pedir para você balancear. Quando eu digo ele, a prova do Enem. E aí é muito simples, galera. O ácido neutraliza a base. O H+ neutraliza o OH-. Você está vendo que aqui tem dois OHs, então do outro lado, no ácido, tem que ter dois H+. Se só tem um, eu tenho que ajustar com coeficiente quanto 2. E aí eu termino meu balanceamento. Certo, galera? Então tá aí minha equaçãozinha já balanceada. De novo, esses coeficientes estequiométricos me fornecem uma relação em mol. 2 mols de HCl reage com 1 mol de MgOH2 para formar 1 mol de MgCl2 e 2 mols de H2O. Vamos olhar o que é que ele está dando, o que é que ele está pedindo. Ele está dando a massa do hidróxido de magnésio, tá, galera? Desculpa aqui, ó. A massa do MgOH2, beleza? E está pedindo o número de mols do HCl. Então ele está relacionando quem com quem? HCl com MgOH2, com hidróxido de magnésio. Tá, galera? Então eu só vou olhar para esses dois aí. Beleza? E vou escrever a relação só dos dois. Qual é a relação que a equação me dá? É uma relação molar. Certo? Molar. Então 2 mols de HCl reagem com 1 mol de MgOH2. Massa. Agora, detalhe. Foi dado HCl e MgOH2 foi perguntado um e dado o outro, na verdade. Ele perguntou o número de mols do HCl e deu a massa do MgOH2. Então aqui, galera, a informação foi em massa e aqui a pergunta foi em mol. Se a pergunta do HCl é em mol e na minha relação ela já está em mol, então deixa do jeito que está. Eu só vou ter o trabalho de transformar a quantidade de MgOH2. Como é que eu transformo a quantidade em mol para uma quantidade em massa, galera? É só utilizar a massa molar da minha substância, que calculando vai dar 58. Então, 1 mol de MgOH2 corresponde a uma massa de quanto? 58, galera. Foi o que eu fiz. Troquei 6 por meia dúzia. Certo? Eu escrevi a mesma quantidade de maneira diferente. Se a quantidade é a mesma, eu não alterei a minha relação. Eu só escrevi ela de uma maneira um pouco diferente. Então, 2 mols de HCl reagem com 58 gramas de hidróxido de magnésio. Tá certo? HCl, hidróxido de magnésio. Montei minha equação, agora eu vou para a minha pergunta. Quantos mols de HCl vão reagir com 23,4 gramas de MgOH? Então, peguei aí minha equaçãozinha, minha regrinha de 3, faço aí meio pelos extremos, né, galera? Vai ficar como? 58 vezes x é igual a 2 vezes 23,4. Quando eu passar os 58 dividindo, eu vou chegar no seguinte resultado, qual é? 0,8, ou seja, eu vou precisar de 0,8 mols de HCl para poder reagir com essa quantidade de base. Beleza, galera? Então, mesmo esquema, galera. Pessoal, é sempre assim. Escreve a equação, relação molar. Depois da relação molar, você escreve a sua linha lá. Se você precisar, você altera essa relação para massa, se for necessário. E depois termina fazendo uma regrinha de 3 para encontrar o valor. Certo, galera? E para a gente finalizar aqui, vou dar um exemplo só quando é que a gente usa aquele danado daquele volume molar. É assim, vê. É a mesma ideia. Só que o volume molar a gente só vai usar quando tiver um gás. Por exemplo, o ferro metálico em contato com gás oxigênio durante alguns meses sofre oxidação, chegando a um tipo de ferrugem denominado de óxido de ferro. Qual é o volume de O2 medido nessas condições aí? Porque ele pedir volume vai ser na CNTP. Necessária para reagir completamente com 9 mols de quê? De ferro metálico. Então tá aí a minha equação. Primeiro passo, galera,
Tem uma equação, o que é que eu vou fazer com ela? Vou balancear. Mesmo esquema, ó, bora lá. Boto um 3 aqui, fiquei com 6 oxigênio. Do outro lado, para ficar com 6, eu boto um 2 na frente do oxigênio. Só que agora eu tenho 2 vezes 2, 4 ferros, certo? 4 ferros, joguei lá do outro lado, eu também preciso de quê? De 4 ferros, tá, galera? E aí, o que é que acontece? Ah, essa equação vai me dar uma relação essa em número de quê? De mols. 4 mols de ferro reage com 3 mols de O2 para formar 2 mols de Fe2O3. Deixa eu reescrever aqui, ó. O que é que ele está dando? O que é que ele está perguntando? Ele está perguntando qual é o volume de oxigênio que vai reagir com 9 mols de ferro. Então ele está querendo relacionar ferro com O2. Então eu só vou olhar para aqueles dois ali, tá certo? Ou seja, 4 mols de ferro reage com 3 mols de quê? De O2. Certo, galera? Só que vamos lá. A relação é molar. O ferro, ele já me deu a quantidade em número de mols. Então tá perfeito o ferro aí para mim. Agora o O2, ele não me deu a quantidade, não está perguntando o número de mols, está perguntando o volume, beleza? O volume. E aí toda vez que ele perguntar essa questão de volume, você vai usar a seguinte relação. Na verdade, a seguinte informação, que o volume molar de um gás é de 22,4 litros, que é o que foi dado na questão. Ou seja, cada mol do meu gás vai ter um volume de 22,4. Se um mol de oxigênio tem um volume de 22,4, 3 mols vai ter um volume de quanto? 3 vezes 22,4, tá certo? A gente usa esse volume molar como se fosse a massa molar. Eles indicam coisas diferentes, mas a forma de utilizar lá dentro da minha questão de estequiometria é exatamente o que, galera? A mesma. Então, reescrevi minha relação de uma maneira mais legal, mais interessante para mim, mol para volume, é só eu terminar. Se 4 mols reage com esse volume, 9 mols vai reagir com o volume V. Multipliquei aqui, ó, meio pelos extremos, tá? Cruz, credo, não sei. 4 vezes V é igual a 9 vezes 3 vezes 22,4. Passei o 4 dividindo. Quando eu fizer essa conta, vai dar aproximadamente aí 151,2 litros de oxigênio. Então, quando tiver volume de gás, tá, galera? De gás, volume de gás, eu vou usar essa informação do volume molar, que é de 22,4. Beleza, galerinha? Então, ó, mais uma vez, tá, pessoal? Eu sei que esse assunto ele é mais chatinho, porque também envolve conta. Só que a grande truque, na verdade, não truque, né? A grande sacada dessa questão é você pensar bem, tá, galera? Pensar como fazer a questão. Muitas vezes a gente aprende no automático, vai fazendo, só vai repetindo, mas eu quero que você entenda o que você está fazendo. Entenda que a equação química balanceada lhe dá uma relação, que essa relação tem que ser em número de mols, e se eu precisar de informações de massa, eu tenho que transformar esse número de mols. Então, se você entender o que você está fazendo, fazer de maneira organizada, perceba que em todos os exemplos eu fiz questão de quê? Escrever a equação, balancear, escrever a relação embaixo, depois botar a regra de 3, tudo bonitinho, tá, galera? E organizado para você não se perder, tá certo? Não fique jogando valores dentro do meio do papel, sem saber o que você está fazendo, não. Faça de maneira organizada, que eu tenho certeza que você vai desenrolar, tá bom? Depois de um tempo, quando você pegar a prática, tá, galera? Você vai perceber que você pode pular etapas, fazer mais rápidozinho um pouquinho, só escrever alguns valores, e aí tudo bem, mas isso é depois que você pegar a prática, tá certo? No material da gente, essa semana, quero que você faça esses exercícios da primeira parte, estequiometria 1 da ficha 7. Lá tem exercício nesse estilo, só para você treinar, galera. Então a gente tem que treinar. Mas lembra, treina falando, pensando certinho o que você está fazendo. Então, toda a questão, vá falando, ó, um mol desse reage com 2. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou trocar esse valor pela massa correspondente a esse valor. Então, vá conversando com você mesmo até isso ir ficando na sua cabeça. Por quê? Se você pegar bem, e vai pegar, eu tenho certeza, essa parte de estequiometria 1, certo? O resto
as outras questões são mais tranquilas, porque o resto é só mais um detalhezinho que a gente vai incrementando na reação para poder fazer algum cálculo um pouquinho diferente. Mas a essência mesmo é essa daí de estequiometria 1, essa parte de como pensar. Tá bom, galera? Também vou colocar lá na ficha algumas reaçõezinhas, tá certo? Para você balancear, tá bom? Lá no final da ficha vai ter só exercíciozinho com algumas questões para você balancear, só para você treinar, tá, galera? Então façam essa primeira parte de estequiometria e depois dê um pulo lá para o final da ficha, onde vai ter algumas questões de balanceamento, tá, galera? E aí o balanceamento é bem tranquilo, é só ficar escolhendo valores e chutando. É só para você treinar um pouquinho. Muito embora a gente vê bastante que na prova do Enem, o que a gente vai ter? A gente vai ter, geralmente a questão já vai dar tudo prontinho para você. Beleza, galera? Então, valeu aí, bom estudo para vocês, tá? Beijão para todos, saudade aí de vocês. Daqui a pouquinho a gente tá junto novamente, tá, galera? Valeu, pessoal, abraço, até mais.